A paz do Senhor a todos. Já estamos na nossa quarta ministração, hoje com o título Criado para ser Eterno. O texto bíblico que nós estaremos lendo se encontra em 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 1 e 2, que diz: Porque sabemos que se a nossa casa terrestre deste tabernáculo se desfizer, temos de Deus um edifício, uma casa não feita por mãos, eterna nos céus. E por isso também gememos, desejando ser revestidos da nossa habitação, que é do céu. Deus tem plantado a eternidade no coração humano. Essa vida não é tudo o que há. A vida é apenas um ensaio geral antes da verdadeira produção. Você passará muito mais tempo do outro lado da morte, na eternidade, do que aqui. A Terra é um lugar de preparação, a pré-escola, o vestibular para a sua vida na eternidade. É o treinamento coletivo que acontece antes do jogo. É a volta de aquecimento antes do início da corrida. Essa vida é uma preparação para a próxima. Você viverá no máximo 100 anos sobre a Terra, mas para sempre na eternidade. Seu tempo na Terra é apenas um parêntese na eternidade. Você foi feito para ser eterno. Você tem um impulso natural de ansiar pela imortalidade. Isso acontece porque Deus o projetou à sua imagem para viver eternamente. Embora saibamos que com o tempo todos morreremos, a morte sempre parece anormal e injusta. A razão pela qual sentimos que deveríamos viver para sempre é que Deus condicionou a nossa mente com esse desejo. Um dia o nosso coração parará de bater, então será o fim de seu corpo e de seu tempo aqui na Terra. Mas não será o fim. Seu corpo terreno é apenas uma residência temporária do seu espírito. A Bíblia chama de temporária habitação, mas se refere ao nosso futuro corpo como casa eterna nos céus. Se a vida aqui na Terra oferece muitas opções, a eternidade nos oferece apenas duas: céu ou inferno. O seu relacionamento com Deus aqui na Terra determinará o seu relacionamento com Deus na eternidade. Se aprender a amar o Filho Jesus, o Filho de Deus, e confiar nele, você será convidado a passar o resto da eternidade com ele. Entretanto, se desprezar o amor, o perdão e a salvação que ele oferece, você passará a eternidade separado de Deus. Existem dois tipos de pessoas: as que dizem a Deus, seja feita a tua vontade, e aqueles a quem Deus diz, então tudo bem, faça do seu jeito. Infelizmente, muitas pessoas terão de suportar a eternidade sem Deus porque escolheram viver sem Ele aqui na Terra. Quando você compreender que há mais na vida que apenas o aqui e agora, e perceber que a vida é apenas uma preparação para a eternidade, você começará a viver de forma diferente. Você começará a viver à luz da eternidade. E isso mudará a sua maneira de pensar, de como lidar com cada relacionamento, tarefa ou circunstância. Muitas atividades, metas ou até mesmo problemas que pareciam muito importantes já se mostrarão banais, insignificantes e indignos da sua atenção. Quanto mais próximo você viver de Deus, menor todo o resto parecerá. Quando você vive à luz da eternidade, os seus valores mudam. Você utiliza com mais sabedoria o seu dinheiro, o seu tempo. Você passa a dar maior valor à sua personalidade, aos seus relacionamentos, em vez de valorizar fama, riqueza, realizações ou mesmo prazeres. Suas prioridades, elas são reorganizadas. Manter-se em dia com as tendências, modas e valores populares já não serão tão importantes. Paulo disse: antigamente eu pensava que todas essas coisas eram muito importantes, mas agora eu as considero sem valor algum por causa do que Cristo fez. Se o seu tempo sobre a terra fosse todo voltado para a sua vida, eu sugeriria que começasse a vivê-la imediatamente. Você poderia deixar de ser bom ou ético e não teria de se preocupar com as consequências de suas ações. Você poderia dedicar-se a si próprio de modo totalmente egoísta, porque as suas ações não teriam consequências ao longo prazo. Mas é isso que faz toda a diferença. A morte não é o fim para você. A morte não é o fim, mas a transição para a eternidade.
Por isso, existem consequências eternas para tudo aquilo que você faz na terra. Cada ato de nossa vida toca um acorde que soará na eternidade. O aspecto mais prejudicial da vida na atualidade é o pensamento de curto prazo. Para tirar o máximo da vida, você deve manter sempre a sua mente a visão da eternidade, e em seu coração o valor que ela representa. Há muito mais na vida do que apenas o aqui e agora. O que vemos hoje é apenas a ponta do iceberg. A eternidade é todo o resto que você não vê abaixo da superfície. Como sempre, como será a eternidade com Deus? Com toda sinceridade, meu irmão, minha irmã, nosso cérebro não é capaz de compreender a maravilha e a grandeza do céu. Seria como tentar descrever a internet para uma formiga. É desnecessário. Não foram inventadas palavras que pudessem transmitir a experiência da eternidade. A Bíblia diz em 1 Coríntios capítulo 2, versículo 9, mas como está escrito, as coisas que o olho não viu e o ouvido não ouviu e não subiram ao coração do homem são as que Deus preparou para os que o amam. Mas Deus, Ele nos dá vislumbres da eternidade em Sua palavra. Nós sabemos que nesse exato momento Deus está preparando um lar eterno para nós. No céu seremos reunidos com os crentes amados, libertos de toda dor e sofrimento. Seremos recompensados por nossa fidelidade aqui na terra e designados para um trabalho que apreciaremos realizar. Nós não ficaremos recostados nas nuvens com auréolas e tocando harpa. Desfrutaremos da contínua companhia de Deus e Ele se deleitará conosco para todo sempre. Um dia Jesus dirá: venham benditos de meu Pai, recebam como herança o reino que lhes foi preparado desde a criação do mundo. Lá em Mateus 25, 34. Deus tem um propósito para a sua vida na terra, mas ele não termina aqui. O plano envolve muito mais do que as poucas décadas que você passará nesse planeta. É mais do que a oportunidade de toda uma vida. Deus lhe oferece uma oportunidade para além de toda uma vida. O que o Senhor planeja dura para sempre. As suas decisões permanecem eternamente. O único momento em que as pessoas pensam a respeito da eternidade é nos enterros. E mesmo nessas ocasiões são pensamentos frequentemente sentimentais e superficiais, baseados na ignorância. Você pode sentir que é mórbido pensar a respeito da morte, mas na verdade não é saudável viver negando-a, sem a considerar inevitável. Somente um tolo passaria pela vida despreparado para o que todos sabemos que acabará acontecendo. Você deve pensar mais a respeito da eternidade e não menos. Assim como os 9 meses que você passou no útero de sua mãe não tinham um fim em si, mas eram uma preparação para a vida, também a vida é uma preparação para o que vem a seguir. Se você possui um relacionamento com Deus por meio de Jesus, não é preciso temer a morte. Ela é a porta para a eternidade. Será o último momento de seu tempo na terra, mas não será o fim. Em vez de ser o fim de sua vida, será o seu nascimento na vida eterna. Porque este mundo não é a nossa pátria. Nós estamos aguardando a nossa pátria eterna nos céus. Está lá em Hebreus, capítulo 13, versículo 14. Em comparação com a eternidade, nosso tempo na terra não passa de um piscar de olhos, mas as consequências durarão para sempre. Os atos desta vida definem o destino na próxima. Deveríamos compreender que cada instante que gastamos neste corpo terreno é tempo gasto longe do nosso lar eterno no céu com Jesus. Há alguns anos, uma frase popular encorajava as pessoas a viver cada dia como o primeiro dia do resto de sua vida. Na verdade, seria mais sábio viver cada dia como se fosse o último de sua vida. É necessário que o assunto de cada dia seja preparar-se para o nosso último dia. O ponto de vista de Deus sobre a morte é diferente do nosso. Para nós significa a dor da separação de tudo o qual a gente estava acostumado, a tudo aquilo que é terreno, as pessoas que amamos, mas quando a Bíblia diz preciosa é a vista do Senhor, a morte dos seus santos, não está falando de um Deus sádico que gosta de sofrimento ou infligir dor.
ou que se alegra com a dor, mas é porque aos olhos de Deus, a sua passagem para Ele significa que não haverá mais distrações. Você não vai mais viver distraído por causa de tudo aquilo que é terreno, significa que você vai ser totalmente dele. E o anseio de Deus é uma comunhão tão profunda. Há um caso na Bíblia que Deus não conseguiu nem esperar. A Bíblia diz: andou Enoque com Deus e Deus o tomou para si. Aquela comunhão se tornou tão forte, tão intensa, que Deus olha para Enoque e diz: eu não posso esperar até o fim da sua vida, eu te quero logo, vem logo para cá. Esse é o sentimento que eu tenho em relação a todos os irmãos e irmãs em Cristo que partiram para a eternidade em meio a essa pandemia. O relacionamento que essas pessoas tiveram com Deus aqui na terra determinou o seu relacionamento com Deus lá na eternidade. Aos que amaram a Jesus, o Filho de Deus, e confiaram nele, foram convidados a passar o resto da eternidade com ele. Vinde, benditos de meu Pai, possuí por herança o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Mateus 25:34. Eles só receberam esse convite porque não desprezaram o amor, o perdão e a salvação conquistada na cruz. Que Deus os abençoe e até o próximo vídeo, se Deus quiser.